Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Haja visto que alguns homens de Deus na igreja brasileira, algumas vozes que clamam no deserto, têm atentado para algo que a igreja precisa retroceder e voltar, que é a arte da pregação expositiva. Porque as pregações temáticas têm levado pregadores a pregar aquilo que quer, ou a conduzir os textos da Bíblia. Só que nessa noite eu quero fazer uma pregação expositiva apenas nesse verso. Eu quero pregar o mais simples possível. Eu quero dividir esse verso em 3 pedaços, em 3 etapas que ele tem uma divisão, e eu quero expor para você, para que você entenda que não sou eu que estou dando a ideia ao texto, mas o texto por si só fala. Então a primeira etapa que eu quero mostrar para vocês, eu quero provar para vocês que pela Bíblia o homem é pecador, como diz a parte número 1, portanto como por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte. Então este homem é Adão, começa lá, a Bíblia vai dar testemunho de tudo isso, nós vamos juntamente aqui nesta noite fazer esta análise. Número 2, eu quero mostrar para você, eu quero provar para você pela história, que na história o homem é pecador. A história vai descrever esse terrível estado natural desse homem afastado de Deus. Então veja bem, assim também a morte passou a todos os homens. Então desde Adão até o último que está nascendo nesse momento é pecador, porque a morte passou a todos os homens, o pecado passou a todos os homens. Então eu quero mostrar para vocês na história. E por terceiro, eu quero fechar e fazer alguma aplicação falando sobre a experiência. Pela experiência de cada um que está aqui, vai saber pela sua própria experiência que você é pecador, a não ser que você minta para você mesmo e para a sua própria consciência, porque está escrito no final, por isso que todos pecaram. Então eu vou fazer essa breve divisão, essa breve aplicação, e tenho certeza que isso vai servir não só para o nosso irmão Diácono Rafael nesta noite, para a nossa irmã Carol, mas para cada um de nós que estamos aqui. Porque se falhamos no nosso matrimônio, é porque nós temos muitas coisas erradas que precisamos olhar para o erro dentro de nós, ao invés de buscarmos desculpa em terceiro. E nós vamos ver isso que vai acontecer. Então vamos começar, tópico número 1. Pela Bíblia, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A questão é, quem é este homem que a Bíblia está dizendo? Você sabe? Este homem é Adão, todos nós sabemos. Como por um homem entrou o pecado no mundo, em Adão entrou o pecado. Como foi no princípio? No princípio não foi assim. No princípio o homem não foi criado em pecado ou para o pecado. O homem não foi criado para fazer qualquer coisa errada. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Como Deus é? Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, Deus é amoroso, longânimo, bondoso. Então Deus criou Adão com todas essas características. Então Adão não tinha pecado, Adão não tinha desejo lascivo, desejo mentiroso, desejo egoísta. Adão ele era perfeito em todos os seus caminhos quando fora criado. Não havia nele corrupção, não havia nele nenhuma mancha, nenhuma mácula. Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Aí nós sabemos que Adão se sente só, Deus lhe prepara uma ajudadora, né? O varão está sozinho e está na prova, e Deus me dá minha costela, e está orando, e está buscando, e está pedindo. Aí Deus foi lá, viu a tristeza no coração de Adão e preparou uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe corresponde. Só que aqui nós já começamos a aprender algumas coisas concernente a isso. Deus ele dá autoridade e o cetro na mão de Adão. Ele é o sacerdote, ele responde por aquilo que a mulher vai fazer. E por isso que quando nós sabemos que Deus vai dar a ordenança em Gênesis capítulo de número 2, verso 16, Deus vai dizer: Adão, de toda a árvore que está no jardim tu podes comer, mas da árvore que está no meio do jardim tu não comerás, porque o dia que dela comer, Deus diz, certamente morrerás. Olha que Deus diz, certamente morrerás. E aí o que acontece? Adão deixa Eva sozinha, não sei se ele perde a sua responsabilidade de sacerdote, de estar discipulando, de estar ensinando. Eva está lá, aí o inimigo entra na serpente, que não era esse animal como conhecemos, com certeza um animal dócil, e começa a tentar a mulher em 3 concupiscências, que o homem é muito enganado. Começa a mostrar que a árvore era boa aos seus olhos, começa a mostrar que a árvore era saborosa ao seu paladar, começa a mostrar que a árvore daria entendimento, e ela já pensou
pensou em ser igual a Deus, pensou em tudo isso, e ela comeu a árvore, a Bíblia diz que comeu o fruto e deu ao seu marido. Agora Deus vem no jardim do Éden. Adão e ela se escondem quando ouvem a pegada de Deus no jardim do Éden. E olha que interessante, quem pegou primeiro foi quem? Deus fala com quem? Vocês entendem isso? Rafael, você entende isso? Deus vai vir em você, cobrar de você, porque você é o sacerdote. Se seus filhos não estiverem sendo bem educados, Deus vai cobrar de você. Ela tem a sua parcela de culpa. Pastor, a mulher não tem a sua parcela de culpa. Deus não vai condenar as mulheres vão. Ela tem a sua parcela de culpa. Mas o homem é o sacerdote. Isso no século XXI se torna absurdo, se torna doentio. Mas é por isso que a nossa sociedade está em uma falência. É por isso que a nossa sociedade vai de mal a pior, porque quebra preceitos bíblicos de bênção de Deus. Então, o que acontece? Deus chega a Adão e fala: Adão, tu comeu da árvore que eu disse que não era para tu comer? E aí, como nós, quando pecamos, o que nós fazemos? Evasão. Senhor, ela, a mulher, aquela mulher, só existiu uma mulher. Adão ele é enfático em dizer: a mulher que tu me deste, Senhor, outra palavra, o dom que tu me deu fez eu pecar. Ele joga a culpa na mulher, ele joga a culpa de Deus. E a confissão só era uma: comigo. Ele faz um argumento para o seu pecado enorme. Esse é o terrível estado do homem natural. Ele é completamente formado em pecado a partir de Adão e ele não reconhece os seus erros. Ele tende a jogar erro no outro. E aí o casamento é destruído, porque o Rafael joga o erro para a Carol joga o erro para o Rafael. Mas quando o homem entende que é pecador, ele vai diante de Deus em pecado e fala: Deus, pequei contra o Senhor, me perdoa, restaura o meu casamento, me ajuda a ser um bom esposo. E as coisas são mudadas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, nós entendemos isso, entrou o pecado e o pecado entrou a morte. A questão é, veja bem, Adão morreu, eu faço a pergunta: que tipo de morte Adão sofreu? Já que a Bíblia diz que Adão morreu com 930 anos e teve filhos e filhas. Eu quero mostrar para vocês que a Bíblia fala de 4 mortes. 4 mortes a Bíblia descreve. Primeiro a Bíblia fala de uma morte legal. Depois a Bíblia fala de uma morte espiritual. Depois a Bíblia fala de uma morte física e de uma morte eterna. Eu quero mostrar para vocês rapidamente quais tipos de morte a Bíblia fala e nós vamos aplicar quais Adão sofreu. Primeira morte legal. O que é a morte legal? Deus falou: Adão, o dia que você comer certamente morrerá. Ou seja, vai sair uma sentença de morte, porque a lei de Deus dizia: o homem que pecar deve morrer. Sentença legal. Então Adão comeu do fruto. A sentença legal foi dita no céu: Adão, você legalmente está morto agora. Você perdeu todo o seu direito que tinha com Deus. Você perdeu todo o seu direito de filho. Você perdeu todo o seu direito de bênção. Você perdeu. Agora o homem é expulso do jardim. Agora o homem é destituído da glória e da presença de Deus. Adão perdeu todo o seu direito. Quer eu clarear para você o que é a morte legal? Exemplo: Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte, porque lá não é uma lei para toda a nação, é estadual. E nesse estado, a pena de morte ela sai com um prazo. Ou seja, daqui a um ano ele vai ser sentenciado à cadeira elétrica ou à câmara de gás. E aí o que acontece? Quando o juiz dá aquela sentença, daqui a um ano, ele morreu legalmente. Ou seja, legalmente ele está morto. Vai às votações para botar presidente dos Estados Unidos, ele não pode votar. Pedir alguma coisa, ele não pode pedir. Ele está legalmente morto. É colocado um saco preto na sua cabeça, esperando o momento da sua morte. E foi o que aconteceu com Adão. Legalmente ele estaria morto. E a sentença dessa morte seria quando ele completasse 930 anos. E ele ia seguir para juízo que lhe era devido. Segundo, Deus disse: o dia que comer, certamente morrerás. Morte espiritual. O que é isso? Banimento da presença de Deus. Agora o homem morreu. Agora o homem não tem mais a comunhão. Você lembra o que acontecia no Éden? O que acontecia no Éden? Deus vinha pela viração do dia, às 18 horas, chamava Adão: Adão, meu filho. Ele: oi, pai. E ele conversava. Eu acredito que Adão abraçava Deus, brincava com Deus, conversava ali: Deus, eu estou só. E Deus respondia as coisas de Adão. Mas agora Adão não pode mais ver a Deus, porque o seu espírito morreu. A Bíblia diz que a hora vem, que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. O espírito de Adão morreu. Deus falou: o dia que comer, certamente morrerá. Adão se torna carnal e ele é expulso da presença de Deus. Essa é a segunda morte. A terceira morte seria quando ele completasse os 930 anos e morreria fisicamente. A terceira morte. E a quarta morte é a morte eterna. Que é a morte eterna. A Bíblia fala em Apocalipse que é a segunda morte, aonde serão jogados aqueles que desobedecem o Senhor, e eles queimarão de dia e de noite num fogo eterno diante de Deus e dos seus santos anjos. A morte eterna é onde Jesus disse que o verme nunca morre e o fogo
pessoas pensam, eu não penso, porque um Deus de amor e de misericórdia vai condenar o homem a uma eternidade de sofrimento e um inferno de chamas, porque não existe pecado pequeno contra um Deus grande e santo, não existe pecado finito contra um Deus infinitamente santo. Todo pecado é infinito contra o Senhor. O pecado de Adão foi infinito contra o Senhor, então, ou seja, todo pecado deve ser infinitamente punido, para que Deus seja justo. Então veja bem, essa morte eterna Adão não sofreu, porque ele morreu na esperança de um Messias, e a Bíblia diz que todo aquele que morre na esperança do Messias, que todo aquele que espera a salvação do Messias, tem a vida eterna. Então é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Vamos analisar um pouco mais. Olha que interessante, quando chega em Gênesis capítulo 5, vai dizer assim: e Adão fez 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 5, verso 3. Adão gerou um filho conforme a sua imagem. Adão é feito à imagem de Deus, bom, perfeito, justo, santo. Agora ele gerou um filho caído. Ele morreu espiritualmente, foi destituído. O mal entrou, o pecado entrou na vida dele. Ele virou carnal, egoísta. Por quê? Porque Adão entrou o pecado nele e ele foi tendencioso para essas coisas. Agora a gente vai ver a história dos dois primeiros homens. Vai entrar a inveja, e da inveja o homicídio. E aí começa uma história após as outras do homem se distanciando da presença de Deus, do homem se afastando de Deus, a ponto de nós chegarmos em Gênesis capítulo 6:5, dizendo: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A imaginação do pensamento do coração do homem era má continuamente. Gênesis 6:5. Ah, pastor, isso aí é aquele povo antes do dilúvio. Eu não. Sabe o que eu tenho para te dizer? Eu e você somos igualzinhos aquele povo. Nós somos descendentes de Adão. Nós carregamos as mesmas mazelas, nós carregamos os mesmos pecados, nós carregamos a mesma marca do Adão, porque a Bíblia fala que nós temos a marca do nosso pai que é Adão, nós temos a marca de seres caídos, e a imaginação do seu coração era má continuamente, e por isso Deus destrói aquela geração, e por isso Deus tira, Deus coloca a justiça sobre Noé e sua família e tira. E quando Noé ele sai da arca e planta uma vinha, Deus diz assim: não destruirei mais o homem que tenho feito, porque Deus se entristeceu de ter feito aquilo e fez um pacto com Noé, a sua descendência. Não vou destruir mais por água, não vou mais destruir o homem. Mas Deus disse: mas viu o Senhor que a maldade do coração do homem é desde a sua infância, é desde pequeno o homem é mau. Em Gênesis capítulo 8 está escrito que o homem é mau desde a sua menor idade. Gênesis 8:21, Deus diz: não tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, porque desde a sua meninice o homem é mau. Ou seja, desde a infância a maldade está no coração do homem. E a pergunta é: por que, pastor, a maldade está no coração de todo homem? Porque somos filhos de Adão, porque somos herdeiros de Adão, porque herdamos de Adão. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu quero mostrar para você nesse primeiro tópico, pela Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 15, verso 14. Quem é o homem para que seja puro? Quem é o homem para que seja puro? E quem nasce de mulher para que seja justo? Eis que ele não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros diante dos teus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe iniquidade como água. É o testemunho de Deus para nós. Deus não confia nos seus anjos, os serafins que tampam o rosto e adoram diante dele. Deus olha para o serafim e não confia. Deus olha para a glória do céu, as ruas de diamante, de ouro, a glória que resplandece a sua glória. Deus não vê aquilo limpo. O que dirá o homem que é nascido de mulher? O homem que é nascido em pecado, o homem que bebe iniquidade como água, o homem que anda em inimizade com Deus, o homem que está no seu terrível estado natural, se afastando de Deus, ou seja, carregando a imagem de Adão, um desobediente, que quer tapar os seus pecados com folha de figueira e fugir da justiça de Deus, ao invés de confessar os seus pecados e deixá-lo. Somos todos nós assim. É o quadro que a Escritura descreve de nós, descreve de mim, descreve de você. É o quadro, o terrível quadro que a Escritura vai revelar de nós. Lá em Salmo 51, 5, o salmista Davi, rei de Israel, ele diz: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Você acha que a mãe de Davi, que eu não sei o nome dela, mas o seu pai Jessé, estavam tendo uma relação de adultério
Não. Quando ele diz em pecado eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe, ele está dizendo desde que eu saí do ventre, o pecado estava dentro de mim, e eu sou o pecador. E eu sou o pecador, é isso que ele está dizendo para Deus. Deus me perdoa porque eu fui nascido em pecado. O rei de Israel, segundo o coração de Deus, quando adultera e assassina. Veja bem, o Salmo 58 mais à frente vai dizer: alienam-se os ímpios desde amado. Desde quando os ímpios se alienam? Desde amado. Andam errado desde que nasceram, falando mentira. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como víboras surdas que tapam os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, dos sábios encantadores. Esse é o testemunho das Escrituras ao homem no seu estado natural, ao homem não convertido. Ele anda errado, ele anda falando mentira. E aí o homem tem a sua desculpa: não, pastor, eu menti no trabalho, porque se eu não mentisse eu seria mandado embora, e se eu fosse mandado embora eu não traria pão para dentro de casa. Ué, mas existem exceções para não ser santo nas Escrituras, existem exceções para não pecar. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Então só vou honrar o meu pai e minha mãe se eles forem bonzinhos? Não. A Bíblia diz que nós temos que obedecer à lei de Deus, a despeito de qualquer situação. Então o homem, ele anda falando mentira. O homem, ele anda espalhando o seu veneno, da sua cobiça, da sua ganância, da sua vaidade, os seus desejos naturais do seu coração. Ele naturalmente é mentiroso. E quer ver uma prova? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? 1 João 2,22. Quantas pessoas andam negando? Deus deu o testemunho do seu filho, Deus mandou os profetas falaram. Isaías narra o capítulo 53 inteirinho, 800 anos antes de Jesus vir, e testifica que ele é o Filho de Deus, e as pessoas não dão ouvido para o testemunho de Deus, e quase dizem: Deus é mentiroso, Jesus não é o Messias, Jesus não é o Salvador, eu não preciso de um Salvador. Andam falando mentira desde a amada. Só o fato de não reconhecermos Ele como Salvador, só o fato de não nos entregarmos, não estamos dando crédito por testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. E essa é a nossa natureza, uma natureza de inimizade contra Deus. Salmo 14:1 diz: honesto no seu coração, eu não quero que Deus exista. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos do homem, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos nos extraviamos, todos pecaram, todos desviaram. É o testemunho de Deus. Ele diz: qual de nós aqui não pensou qualquer dia: eu não queria que Deus existisse, porque aí eu poderia fazer todos os meus desejos, eu podia dar vazão à minha imaginação, e todas as minhas fantasias loucas e alucinadas eu poderia fazer, mas o fato de Deus existir, nós ficamos limitados. E o próprio ateu, ele odeia Deus, porque ele sabe que ele transmite os mandamentos de Deus, e um dia ele vai estar diante do trono de Deus para poder prestar conta, e ele vai mentindo para ele mesmo que Deus não existe. E ele vai mentindo para ele mesmo que Deus não trará juízo. E ele vai mentindo para ele mesmo. Enquanto está dizendo alguns versos atrás: diz honesto no seu coração, Deus não existe. Mas não é isso, a verdadeira tradução é: diz honesto no seu coração, diz o todo do seu coração. Eu não quero que Deus exista. Ele não quer que Deus exista. Mas ele sabe, porque o testemunho de Deus é verdadeiro na criação, em todas as coisas. Eles andam corrompendo a sua concupiscência, lacrando a sua concupiscência, em acreditar em evolução, em dizer que é algo experimental, ao qual nunca foi. Mas não tem aquela história, uma mentira falada várias vezes se passa como uma verdade? Ninguém nunca foi ao laboratório e provou a teoria da evolução. Eles creem em evolução, como nós acreditamos em Deus, e são levados cegamente por esse pensamento tolo e louco. Olha o que Oséias dá testemunho sobre os filhos de Israel, que não são diferentes de nós, que são filhos de Adão também. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, fazer violência. Ato sanguinário segue imediatamente o outro. Oséias 1:2. E nesse mesmo capítulo, Oséias 4:1-2, nesse mesmo capítulo, sabe o que Deus vai dizer? O meu povo
ele é destruído, porque ele faltou conhecimento. E Deus diz: porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu rejeitarei a vocês, para que vocês não sejam sacerdotes diante de mim, a vocês e aos vossos filhos. Deus nos rejeita porque nós temos essa natureza que se afasta de Deus, que rejeita os mandamentos de Deus, que nega a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Que criaste, que Jesus é o Filho de Deus. E nós vivemos negando isso. Quando nós lemos aqui, são como os víboras que não aceitam encantamento, que não ouvem as vozes dos encantadores. Olha o que isso quer dizer. Quer dizer que lá no Egito e na Índia, aqueles homens tocam aquelas flautas e as serpentes são encantadas, fazem aquilo que eles querem. Sabe o que quer dizer isso para nós? Quer dizer que existe pregadores do Evangelho, são os encantadores. Mas nós, muitas das vezes, como víboras loucas e venenosas, como serpentes, fugindo da presença de Deus, odiamos o Evangelho e não damos ouvido à voz do Evangelho, e não ouvimos aquilo que o mensageiro está dizendo, a mensagem de salvação, a mensagem de Cristo. Quantas das vezes, antes de eu me converter, eu vinha à igreja, ouvia, e não queria acreditar e dobrar o meu joelho diante de Deus que fez os céus e a terra, porque víbora louca que não ouve a voz dos encantadores. É a nossa natureza, se afastar de Deus, fugir de Deus. Então, para você reconhecer quem Deus é, você precisa conhecer a você mesmo. Qual é a sua natureza? Não é o pastor Leandro que está dizendo, é a Bíblia que está narrando. Eu estou lendo verso após verso da Bíblia Sagrada. É a Bíblia que está dizendo. E agora, para poder a gente fechar esse assunto da Bíblia, eu fecho com a palavra de Jesus. Porque quem é Ele, senão o verbo de Deus? Quem é Ele, senão a verdade e a vida? E a verdade andou entre nós. Então não tem nenhuma palavra mais autoritária na Escritura do que a palavra do próprio Jesus. E sabe o que acontece? Olha o testemunho que Jesus dá de nós. Olha o que ele diz: porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Qual é a história? A história é que os discípulos comeram sem lavar a mão. E os fariseus, existia um ritual para lavar a mão. Tinha que lavar a mão até aqui em cima, tinha que dobrar a toalhinha, botar do lado, tinha um ritual. E os discípulos talvez tenham lavado de qualquer jeito ou não tenham lavado. E quando eles vão comer, os fariseus hipócritas, olha, os seus discípulos comem sem lavar a mão. E Jesus mostra a natureza do homem, diz assim: olha, o que mata o homem não é o que entra, porque o que entra é lançado fora, mas o que mata o homem é o que sai de dentro dele. E Jesus diz que o que sai de dentro de nós é o que? Adultério, mentira, prostituição, fornicação. Todas essas coisas estão dentro de nós, a nossa natureza adâmica, ou seja, a nossa herança de Adão. Ah, pastor, eu não tenho isso. Então você está negando a própria palavra de Deus. Todos nós temos. Todos nós somos filhos de Adão. Você não veio de Marte, você não tem vida lá. Você não veio de Júpiter ou de Plutão. Você é um filho de Adão, você nasceu nessa terra. A sua árvore genealógica vai remontar lá a Adão, o primeiro pai. Vai voltar e vai se montar lá. Esse é o testemunho que Deus dá a nosso respeito, que somos mal. Entenda, você não é naturalmente bom. Só Deus é bom. O que o jovem rico veio? Guardava as leis, fazia tudo. Bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus: não há ninguém bom. Não há ninguém bom. Só Deus que está no céu. Quem é bom na terra? Não há um justo sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inútil. Então eu queria que você entendesse. Você viu que por alguns textos da Bíblia eu trouxe para você entender que todo o homem é mau e destituído de Deus, que todo homem é inimigo de Deus, que o que passa na imaginação e no coração do homem são maldades. Agora eu quero mostrar para você pela história. Que você pode dizer: ah, pastor, eu não conheço a Bíblia, eu não sei se esses textos estão aí, você pode estar me enganando. Um por um estão aqui. O que eu falei foi Marcos 7, 21 e 23. Se você quiser conferir e abrir agora, você pode ler e olhar. Eu não vou pedir vocês para ficar vendo, porque vai estender a pregação, vai demorar. Mas está todos os textos aqui. Agora eu quero mostrar para vocês na história. Vou fazer um breve paralelo na história, para você poder entender que o homem é pecador na história. Essa é a resposta para as mazelas. Quando você liga a televisão, eu fiquei pasmado, eu não vejo televisão. O cara da minha sogra jantar ou almoçar, não me lembro. Acho que era almoçar, era a janta que era almoço. É por isso que eu não lembro. Aí eu cheguei lá para ver o... É da Atena, né? Da Atena. Eu fiquei triste demais.
O cara com ciúme da prima das duas meninas, que falou para ela não ficar com ele, matou as duas. O outro lá, que enfim, morte atrás de morte, eu fiquei olhando. Qual é a resposta para isso? Maldade no coração do homem. E não pensa que esse homem é mais perverso que você, e não pensa que ele é mais perverso do que eu, não! Uma pesquisa foi feita no The History Channel, apesar de eu não gostar muito desse canal, porque fala muito mal da Bíblia e da verdade, mas algumas coisas são coerentes. Eles falaram que os homens de Hitler, que levavam os judeus para as câmeras de gás, eles eram comum, tinham família, viviam, um como eu e você, como um homem da sociedade, que pôde fazer atrocidade, porque o mal está dentro do coração de cada homem. Se eu e você não fazemos tal atrocidade, é porque uma graça comum tem nos restringido, é porque talvez nascemos de uma família que nos corrigiu, que nos guardou, Deus tem nos guardado, mas se Deus tirasse a sua mão, nós seríamos mais perversos do que o próprio Hitler. Pode ter certeza disso. Se Deus tirasse a sua mão, nós faríamos mais maldade do que Hitler, porque o mal entrou no Éden, no coração de todo homem. Veja bem na história. Vamos falar primeiro do Império Egito, onde começou a civilização. Egito no Rio Nilo. O que eles começam a fazer? Trocaram a glória de Deus, que é bendito eternamente, e honrar a criatura em lugar do Criador. Começaram a adorar os faraós e a fazer os ídolos, Sete, Osíris, enfim, todos aqueles ídolos, e começaram a servir outros deuses. Não bastasse isso, escravizaram outras nações, para através da expoliação de um outro povo, que era da sua descendência. Esse Acã, a origem do Egito vem de Cão, filho de Noé. Ele vai expoliar outras pessoas, oprimir, matar, destruir, para quê? Para poder mostrar o seu orgulho e a sua soberba, nas pirâmides, nos seus grandes túmulos, nas suas grandes esfinges, com as suas rostos nos lugares mais altos. O maior faraó, e um tem que ser maior do que o outro. O que é isso? A soberba estabelecida no coração do ser humano, que está no coração de qualquer um que está aqui nesta noite. E ai de nós se não lutarmos contra a soberba, que é natural no homem. E eu digo, é mais fácil o homem deixar o pecado do que deixar a própria soberba, que é algo natural no ser humano. Depois do Egito a gente pode ir para o segundo império. Eu vou passar rápido esse império, a Síria. Vocês já ouviram falar do Império Assírio, que subiu após o Egito? Esse império era tão perverso, era tão mau. Eles ficaram tão ricos que a prata perdeu o valor também. E eles, sabem como que eles faziam? Eles pegavam uma pessoa, escapelavam ela viva, tiravam a pele do corpo com a pessoa viva, e deixavam a pessoa ficar gritando e correndo, e faziam isso pela cidade. Ou então eles pegavam, matavam um monte de gente, da forma pior que tem, pintavam isso na parede para que as pessoas comentassem isso, e fazia pirâmide de crânio dessas pessoas. Para quê? Para quando eles chegassem na porta de uma cidade inimiga, a cidade falasse assim: rendemos agora, senão nós vamos cair nisso. Ou seja, olha a maldade do coração do homem para imaginar. Para que o inimigo se renda, nós vamos fazer toda atrocidade e perversidade. O mal no coração do homem. Por que você acha que Jonas não quis ir a Nínive, a capital da Síria? Porque ele sabia disso. Ele queria que essas pessoas que fizeram essa barbaridade morressem. Ele queria que Deus tacasse um fogo no céu. É por isso que ele senta e chora, porque Deus não salva, porque Deus salva aquela cidade. Ele chora porque Deus salva, porque ele queria fogo, porque as pessoas eram má. Mas eles se arrependeram e Deus agiu de misericórdia, porque não existe pecado que Deus não possa perdoar, não existe pecado que Deus não possa curar, e é para isso que Deus vem, para poder manifestar graça e misericórdia. Veja bem, depois da Síria levanta o Império de Israel. Aí você, não, Israel é diferente, são o povo de Deus, pastor, ali não tem gente assim, não. Então vamos falar do rei que Deus buscou no pasto, segundo o seu coração, tirou de pobre, de Belém, de uma família pobre. Deus pega, dá tudo para aquele homem, coloca ele no trono, no rei, dá todo o reino para ele, um grande império na mão dele, fala: toma aqui. O que ele faz? Pega a mulher de um dos seus melhores amigos, adultera com ela. Não bastasse isso, manda esse amigo para morrer na frente da guerra, mata esse seu amigo. O rei, segundo o coração de Deus, adúltero e assassino. O que é isso? É a maldade. Ele era o filho de Adão. Lembra que nós lemos aqui Salmo 51, verso 5? Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está chorando para Deus, dizendo: Deus, eu fiz isso, adulterei e matei, porque eu nasci em pecado. Não retire de mim o teu espírito, torna-me da alegria da tua salvação. Tem misericórdia, cria em mim um espírito novo e renova um espírito inabalável. Entende? Ele era um homem depravado. Se nós caminhamos um pouco mais, vamos para Nabucodonosor, na Babilônia.
tamanha opulência e soberba, oprimindo, matando, destruindo por causa de orgulho, criando a grandiosa Babilônia dos jardins edificados. Um dia ele sai do castelo da sua casa e olha para a Babilônia que eu construí, soberba. E o profeta Jeremias já tinha falado: Rei, quem te dá todos os reinos da terra é o Senhor, que vai adiante de ti, estabelece o teu reino. E ele não reconheceu a Deus. Sabe o que Deus fez com ele? Mandou um anjo e fez ele ficar 7 anos comendo capim no campo, para ele aprender a não ser orgulhoso e reconhecer que só um Deus no céu tem poder sobre os homens na terra e sobre todas as coisas. Ou seja, império após império, o homem faz as suas atrocidades, uma após a outra. O que é isso? O terrível estado natural do homem, o terrível estado natural dos filhos de Adão. Nós podemos passar pelo Médio Persa, a mesma inimizade, a mesma briga, homens se declarando Deus na terra, e matando e roubando, espoliando por causa de poder, de glória, e assim não é diferente os homens espalhados pela terra. Nós chegamos a Alexandre o Grande, agora este foi educado, este foi diferente, aprendeu aos pés de Aristóteles, vai levar o helenismo no mundo, mudou o uso natural das coisas, se inflamando em suas paixões, homem com homem, mulher com mulher. Alexandre o Grande, várias relações sexuais indevidas. O homem que tinha filosofia não basta, o homem é corrupto, o homem é caído, o homem é falho. Ele era mais um filho de Adão, distante da presença de Deus. Se nós chegarmos a Roma, então, é o terror. Nero vai pegar, e tem várias histórias de Roma, vai tacar fogo em cristão, vai ter relações sexuais com homens, e vai cortar os órgãos sexuais masculinos, e vai mandar para o Egito para embalsamar, e vai fazer um museu do falo para ele olhar, aonde chega a baixeza do homem. Ou seja, vai estrupiar todo tipo de cristão, todo tipo de pessoa, vai tacar fogo em Roma, e vai falar que foi os cristãos, vai fazer várias atrocidades. O que é isso? Senão filhos de Adão destituídos da glória de Deus, longe de Deus, afastado de Deus. Se nós olharmos para a Inquisição, a Igreja Católica, os padres, eles eram santos, mataram, roubaram em nome de Deus. Se nós olharmos para a Primeira Guerra, tudo por causa de dinheiro, ganância. Se nós olharmos para a Segunda Guerra, mais uma vez, se nós olharmos para a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos, uma potente nação, esmagando um povo. O que é isso? A ganância, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Sabe que eu fiz uma pesquisa uma vez que partiu do meu coração? Nós produzimos comida para 10 bilhões de habitantes. Ou seja, o mundo produz comida para, se tivesse na Terra 10 bilhões de habitantes. Nós temos 7 bilhões. Ou seja, era para saciar os 7 bilhões e sobrar quantos? Comida para 3 bilhões. Só que saciam 5 e 2 bilhões, ou 2 bilhões e meio morrem de fome. Passam fome, abaixo da pobreza. O que é isso? Senão o egoísmo e a maldade do coração do homem. Senão a desigualdade social. A falta, Tiago diz, aquele que conhece o bem e não pratica é pecador. Olha quanto pecado. Se eu sei que meu irmão precisa e eu tenho e não dou, pecado. É isso que eu quero mostrar para vocês, que em toda a história o homem tem uma natureza inimiga de Deus. Ele é afastado de Deus por causa da sua herança em Adão. Agora nós vamos olhar pela experiência de cada homem para fecharmos a mensagem. Por isso todos pecaram. Pela minha experiência, pela sua experiência. Cada um individualmente, nascido de mulher, é pecador. Que tem um pai e tem uma mãe, exceto Jesus, que não teve pai, porque ele não veio da semente de Adão, ele não teve pecado, algum. O restante, todos os homens que nasceram da semente do homem, da semente de Adão, tem pecado. Cada um individualmente. Quer ver? Eu vou começar a mostrar para você. Imagine que você tivesse um lugar público e fosse possível sacar as imagens da sua cabeça e colocar em um DVD e colocar na parede para que todos publicamente pudessem ver. Você ia sair correndo daquele lugar, pelas coisas que você pensa, pelas coisas que você imagina. O seu próprio amigo ia virar teu inimigo, porque você pensa coisas deles. A imaginação do homem, ela é continuamente má desde a sua infância. Ou então, como eu disse, que as crianças, não pastor, as crianças tão lindas, tão belas, elas não têm pecado. Engano.
Eu gosto de falar isso para minha cunhada, que é professora de escola. Eu falo: criança tem pecado? Ela não tem dificuldade para falar, tem muito. Eu convivo com elas. Pega uma criancinha pequenininha de 2 anos, coloca sentadinha e coloca brinquedinhos azuis para ela brincar e um único amarelinho. Aí você dá um amarelo na mão dela, ela joga, não, que ela quer os azuis. Você vai lá, bota lá o amarelo, ela joga fora. Agora pega outra criança da mesma idade, bota na frente dela e dá um amarelinho. Ela começa a espernear e a chorar. Você fala assim para a criança: não, vai ali, ela vai. E a Bíblia diz que a vara da correção afugenta a iniquidade do coração da criança. O que é isso? Filha de Adão. Filho de Adão, nascido em pecado, gerado em pecado, crescendo em pecado. Jesus disse que o nascido da carne é carne. Carne não é porque é frágil. É verdade que somos frágeis. Uma facada nos mata, um tiro nos mata. Mas o que Jesus quer dizer? É morto. E ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Por que precisa nascer de novo? Porque nós somos mortos. Precisamos de um novo nascimento. Esse nascimento que somos gerados do nosso pai Adão, da nossa mãe, é nascido morto. É nascido inimigo de Deus. É fugindo da presença de Deus. Olha o que diz o verso 2 de Efésios, do 1 em diante: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está falando para crente: outrora nós andávamos nos desejos da nossa carne, em ofensa e pecado contra Deus, em inimizade contra Deus. E se a pessoa não é nascida de novo, é essa forma que ela anda. Por mais que ela possa ter vestido uma nova roupa, por mais que ela possa carregar uma Bíblia, mas se ela não é transformada no seu interior, o seu coração é inimigo de Deus. As suas atitudes é inimizade contra Deus. E isso tudo faz Deus ficar extremamente chateado. Olha o que diz também em 2 Coríntios 4:4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo. Veja bem o quadro que Paulo está dizendo: o homem é morto, o homem é cego. O filho de Adão é morto, destituído de Deus. O filho de Adão é cego. É o quadro que ele mostra. Ele não tem a luz do Evangelho, ele não tem a salvação. Então cada um de nós nascemos em inimizade contra Deus. Cada um de nós já nascemos nos afastando de Deus, na vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Ah, eu quero curtir a vida, eu quero beber, eu quero o mundo, eu quero baile, eu quero isso, eu quero sensualidade. Já é natural do ser humano. Não precisa ensinar o homem a pecar. Precisa ensinar uma criança a pecar, precisa ensinar uma criança a mentir, precisa ensinar uma criança a roubar. Não precisa ensinar. É natural do ser humano. Não precisa ensinar o contrário, fazer o certo, que é muito difícil. Agora veja bem, Paulo diz aos Romanos 5:9: logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós sendo inimigos, olha o que ele está dizendo, nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Inimigo de quem? Inimigo de Deus. Cada ser humano nascido de Adão é inimigo de Deus. Por que, pastor, eu sou inimigo de Deus? Porque você faz tudo aquilo que aborrece a Deus. Porque você faz tudo aquilo que Deus abomina. E como Deus é um Deus santo, Ele não pode tolerar os nossos pecados. E como Deus é um Deus justo, Ele não pode tolerar a nossa inimizade. O que diz: alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como pode ser isso então? Olha o que ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, ou seja, desejo, sentimento desordenado, a vil concupiscência, ou seja, desejos desenfreados da carne também, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de quem? De Deus. A ira não é do diabo. Não é o diabo que vem pegar você. Não é para você passar na rua e desviar da macumba que está ali na encruzilhada, com o Zé Peri, deixa o caveira, pega a outra, o inferno que o parta. Não tem que ter medo disso. A Bíblia diz: não tema aquele que pode matar o corpo,
Mas tem aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Jesus está falando, vocês devem temer a Deus. É Ele que joga no inferno. A ira é de Deus. Isso nós precisamos entender, para entender que Deus está irado conosco. Se eu estou em inimizade, eu sou inimigo de dele, ele não é meu amigo. Ele está irado comigo. E como então? Quais são os termos de paz? Como eu entro em amizade com esse Deus? Eu vou continuar em inimizade. Pastor, ele vai derramar a sua ira e me condenar para um eterno sofrimento. É aí que está. Ele é misericordioso. Ele é santo, ele é justo. E Salmo 7 diz que ele é um justo juiz. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Olha o que ele diz: se o homem não se converter, ele é paciente, ele é longânimo, ele é amoroso, ele está irado porque ele é justo e ele é santo, ele não pode tolerar os nossos pecados, então ele está irado. Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Por que ele está irado? Porque ele é justo. Vai fingir que não vê os nossos pecados? Quebramos cada mandamento de Deus, quebrei os 10 mandamentos, joguei no chão, pisei em cima e cuspi, e agora Deus olha para mim: filho, eu te amo. Ele está irado. E ele precisa de uma forma para saciar a sua ira e a sua justiça e salvar eu e você. Como eu posso ser salvo? Se você falou que eu estou morto em pecado, se você mostrou nas escrituras e na história que todo homem se desvia de Deus, então não tem jeito, então eu estou perdido. Não é que está, porque Jesus disse: ainda que esteja morto, se você crer no Filho de Deus, você vai viver. Se você estiver morto aqui sentado, se esse é o quadro que eu descrevi de você, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz, você será salvo para a glória de Deus. Deus vai te dar um novo coração, Deus vai jogar água pura sobre você, Deus vai te lavar das suas imundícias, Deus vai tirar o seu coração de pedra, vai colocar um coração de carne, e você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eu era assim. Eu era funkeiro, prostituto, vivia no baile funk nesses lugares, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As pessoas não entendem. Quando eu vou nos meus amigos, eles não entendem, Leandro, como você mudou. É porque é uma obra poderosa de Deus para aquele que crê. A salvação é uma obra poderosa, não é uma decisão de um levantamento de mão, não. É uma obra poderosa que Deus faz na vida dos pecadores arrependidos. Deus, eu pequei contra você, Senhor. É uma obra de pessoas que reconhecem que é como filho pródigo, pediu Deus a herança e gastou com toda a prostituição que fosse possível, e agora está comendo lavagem na lama, mas olha para o céu e lembra que tem um Deus amoroso, que está de braços abertos dizendo: vem, meu filho. E nós, ele diz: eu levantar-me-ei e deter com meu pai, porque eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Levanta agora e vem, porque Jesus disse que aquele que vier a mim de forma nenhuma eu lançarei fora. Vem até Deus. Não tape os seus ouvidos, não seja uma vírgula louca para tapar os seus ouvidos contra a voz do encantador. Deus me colocou como encantador de pregar o Evangelho nesta noite. Ouça a voz do Filho de Deus. Porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Nessa noite, se você se enquadra como uma ovelha perdida, desgarrada, se você se enquadra como um pecador de espírito aqui, porque dificilmente alguém negaria que não está enquadrado aqui, porque dificilmente alguém mentiria para si mesmo a tal ponto. Se você é uma ovelha perdida, a Bíblia diz em Isaías 53: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas olha que coisa linda, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de muitos. Ou seja, todo aquele que crê no Filho de Deus, Deus vai tomar a sua iniquidade, Deus vai tomar o seu pecado não será mais seu, mas estará em Cristo, e a justiça de Cristo estará sobre a sua vida, e você não mais terá Deus como inimigo. Você entrará por essas portas e falar: Pai que me resgatou, Pai que me justificou, porque temos a justificação e a adoção por meio de Jesus Cristo. É por isso que João diz: quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não tem, porque Deus só pode me amar através de Jesus Cristo. Se você acha que Deus te ama e você está fora de Jesus Cristo, eu digo que você está muito enganado, porque você andou em inimizade contra Deus, você transgrediu os mandamentos de Deus, você tropeçou, e Deus é justo, Ele não pode ser um juiz injusto.
aquele juiz que foi julgar um cara. Imagine isso, que eu gosto de contar isso. Um juiz foi julgar um homem. Imagine um homem que entra na sua casa, esquarteja e mata a sua família. Você quer justiça. Ele é levado ao tribunal e é colocado ali. E você pede justiça ao juiz. Só que o juiz olha para a cara do bandido da sua família, que matou, estrangulou, fez tudo de errado. E o juiz fala assim: gostei desse homem, pode ir embora. O juiz libera. O que você vai achar? Juiz perverso, juiz injusto. Se Deus perdoa a mim e a você, sem matar o seu próprio filho, porque eu estou dizendo, Deus matou o seu filho Jesus Cristo por causa de mim e de você. Você deve olhar para a cruz e ver que Jesus morreu por causa dos seus pecados, que Jesus morreu por causa dos meus pecados. Ou seja, ele precisava ser justo. Se ele não mata Jesus, ele não era justo. Mas para ele ser justo, alguém foi punido. O meu pecado foi punido em alguém. Eu não estou aqui declarado justo diante de Deus porque Deus fingiu e não viu o meu pecado e se tornou um Deus injusto. Não, eu estou aqui porque Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque eu criei em Jesus. Porque eu coloquei os meus pecados sobre Jesus. Porque eu falei: Deus me perdoa dos meus pecados. Eles são horríveis, eles são abomináveis. Eu não quero carregar os meus pecados. Eu sou seu inimigo, Deus. Eu pequei, eu falhei a vida inteira contra o Senhor. Leva os meus pecados. E todo aquele que confessar com a boca Jesus como Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos será salvo. Você precisa crer. O que é preciso fazer para ser salvo, pastor? Se arrepender e crer. É o que a Bíblia manda: se arrependa e crer nessa noite. Fique de pé, que eu quero orar com você nessa noite. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Agradou a Deus moer o próprio filho, fazendo enfermar. E a sua alma vai se pôr por expiação. Deus vai limpar o seu pecado. Expiação é limpar pecado. Deus agradou moer o filho. Deixa eu te contar essa história para nós finalizarmos. Eu acho tão bonito, eu acho tão forte, tão lindo. Deus pede a Abraão, quem conhece Abraão, um filho, pede o seu filho. Abraão pede um filho a Deus, Deus dá. Agora Deus pede aquele filho em sacrifício. É uma coisa insana, é uma coisa louca. É uma coisa que nós não podemos entender. Porque Deus pede o seu filho para provar a sua fé. E agora Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque. Ele deita o seu filho sobre uma pedra. Ele puxa um facão de 30 centímetros. E ele vai passar na garganta do seu próprio filho. E ele vai cortar o seu filho. Quando ele está ali chorando, porque eu acredito que ele está chorando, dê a força porque eu vou fazer esse sacrifício. Quando ele está ali, Abraão está com um facão para matar o seu filho. Quando ele vai cortar o pescoço do seu filho, ele ouve um anjo bradar do céu: Abraão, não faça isso, a sua fé foi provada. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você com essa história de Abraão? Deus está dizendo assim: filhos, Abraão pode parar a mão dele há 2000 anos anterior à idade de Cristo, mas vai chegar um dia que eu, Senhor, não poderei parar minha mão. Eu vou ter que matar o meu filho, para que todo aquele que venha crer no meu filho venha ter a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É só você crer que Jesus morreu pelos seus pecados. É só você crer de verdade, mas não é crer com os lábios. Eu acredito em Jesus, mas isso não muda a sua vida. Isso não é fé salvífica. Isso é uma crença vazia. A verdadeira fé limpa o homem, transforma o homem, salva o homem. Ele muda a sua natureza. E não é mais uma árvore má que dá maus frutos. Ele vira uma árvore boa, que frutifica no jardim do Senhor, para a glória de Deus.